E aí, pessoal, eu estou mostrando aqui a comemoração do título italiano do Napoli, quarto título italiano. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês, espera aí, tá para mim? Isso. Óbvio que eu vou comentar o indiciamento do Augusto, deixa eu só abaixar o volume da TV. Eu vou comentar o afastamento do Augusto e da entrevista coletiva lamentável que ele teve, mas eu só vou contar uma historinha para vocês. Em 2006, o Napoli, esse time aqui que a gente está vendo, comemorando o título, né? Ele faliu. Time do Maradona, um time tradicionalíssimo lá. E o time tinha 2 títulos italianos na sua história. É um time tradicional, mas não é um time multicampeão. E aí, há 18 anos atrás, um velhinho, senhorzinho, comprou o time na 3ª divisão da Itália. Ele foi campeão da 3ª divisão, foi campeão da 2ª divisão, e agora, 18 anos depois, ele já está conquistando o seu 2º título italiano em 3 anos. Em 3 anos já é 2 títulos italianos na conta do dono do Napoli. Me fugiu o nome dele aqui, mas ele está em campo comemorando. O que me faz lembrar, o que me faz pensar, a marca Corinthians é muito maior do que a do Napoli. O Napoli está comemorando um tetra italiano, que a gente comemorou o tetra brasileiro já. E olha que o campeonato italiano existe há mais de 100 anos. A gente comemorou o tetra brasileiro há 20 anos atrás. Imagina se a torcida do Napoli, se todo mundo ali do Napoli, na hora que o time não tinha nem nome, teve até que mudar de nome, se eles chegassem e falassem que... Se eles chegassem e falassem que estão esperando o conselho do Napoli para melhorar as coisas. Que pessoas lá de dentro do antigo Napoli, que quebraram o Napoli, vão trazer o Napoli de volta às glórias. Eu acho que nesse momento o Napoli sequer existiria. Eu acho. Então, o corintiano, saudosista, não. Pelo amor de Deus, o Corinthians não tem dono. Para você mesmo, o seu time vai acabar, tá? O seu time vai acabar. Pode não acabar como instituição, porque é muito grande, o Brasil é diferente com essas relações. Mas nós ficaremos como meros coadjuvantes. Em comparação, tem um time na Itália, acho que é o 3º maior campeão lá, ele chama Pro Vercelli. Você provavelmente nunca ouviu falar desse time, realmente. Esse time nos anos 40, nos anos 50, dominou o futebol da Itália. O Torino também, que o Torino teve um acidente e tal. E hoje é um time de Série B, Série C. É um time que é meramente um coadjuvante no futebol italiano. E o Corinthians está caminhando a passos largos para ser isso. Enquanto o Napoli, com um dono, se caminha para as maiores glórias da sua história. Porque em 3 anos, nos últimos 3 anos, o Napoli igualou a sua história, que eram 2 títulos italianos. Já vieram mais 2. Daqui para ganhar uma Champions League é um passo. E aí, vocês acham que vale a pena a gente continuar acreditando sempre no Papai Noel? Tá? Então, eu vou falar sobre a patética entrevista do moribundo presidente Augusto Melo, como a gente pode dizer, do extremundado presidente do Corinthians, Augusto Melo. Ele ontem foi indiciado pela polícia, juntamente com Marcelinho Mariano, com Sérgio Moura, com Alex Cassundé, por desvio de funcionalidade do patrocínio master do Corinthians, assinado em janeiro do ano passado com a VaideBet. O que eu vou dizer? O que aconteceu e o que aconteceria se o clube do Corinthians não fosse um clube associativo.
Fechou-se um negócio gigante. O Corinthians ganhava 30 milhões por ano de patrocínio, passou para 100. E aí alguém, a polícia vai descobrir quem é esse alguém. A gente tem quase certeza de quem é essa pessoa, mas a polícia tem que identificar alguém. Alguém pensou, falou, pô, o Corinthians ganhava 30, eu aumentei para 100. Vou pegar um pedaço para mim, né? Aí é justo. Peraí, você investiu o que no Corinthians? Você é acionista? Você é dono? Não. E aí, 25 milhões do bolo total, que era 360 milhões, né? Seria 100 milhões ano? 120 milhões ano? 360, 25 milhões iriam para o bolso de uma pessoa qualquer. Como tudo por baixo dos panos, né? Esse dinheiro foi rodando, não chegou nesses 25 milhões, porque o patrocínio era pago mensalmente, foi 1 milhão e 800 aproximadamente, e rodou, e a gente não sabe até agora que fim levou esse dinheiro. Dinheiro que seria do cofre do Corinthians no clube associativo. Fosse o Corinthians um clube com dono, fosse uma empresa que pertencesse a alguém, se eu tenho um setor da minha empresa em que eu consegui sair de 30 milhões de arrecadação para 100, eu tive 70 de lucro. 120 na verdade. Tive 90 de lucro. Eu vou colocar 30 milhões no meu bolso porque me pertence. E os outros 90, os outros 60 eu coloco no clube e reinvisto esse dinheiro. Certo? Porque eu tenho esse poder. Ok? Se o clube estourar em dívidas e falir, eu falho junto. Eu perco todos os meus bens. Você entendeu? Quando eu sou dono de uma empresa, o CNPJ ele se autovincula ao CPF. Se eu tenho bens ao meu nome, eu perco eles também. Certo? Num clube associativo em que ninguém é dono de nada, cada um dá uma mordidinha no pão, quando você vai ver não sobrou nem o farelo. Certo? Essa entrevista coletiva do Augusto hoje é muito parecida com a entrevista que eu vi o Nezi Kuri dar com o Dua Lib em 2007. Que também é parecida com as entrevistas que o Andrés deu, que o Duílio deu. Vocês lembram daquela entrevista patética do Duílio no fim da gestão dele, com o Pedro Ramiro, com o Vessone, com o Salazar? Cara, esqueci o outro cara lá. Vocês não perceberam ainda que a gente está só pintando as fezes de cores diferentes, mas o fedor é o mesmo? Tem aqui um monte de fezes na minha frente. Tá me incomodando. Vou pintá-la de vermelha. O cheiro segue o mesmo. E a gente vai pintar ela de cores de forma cíclica, eternamente. Porque isso não vai mudar. Se isso fosse a primeira vez que tivesse acontecendo, e se isso não tivesse acontecido com exatamente todos os clubes que eu conheço no Brasil, todos passaram por isso. O que o Mustafa fez com o Palmeiras, entendeu? O que o Aidar fez com o São Paulo, com a gestão, com o contrato da Under Armour. O que o Rueda fez recentemente com o Santos aconteceu com todo mundo. O que Edmundo Santos Silva fez com o Flamengo na época da ISL. O que o Botafogo fez muitas vezes também. Sabe? O que o Peter Simmons, olha que o Peter Simmons era praticamente dono do Fluminense. Era uma SAF não oficial na época da Unimed. Jogou o Fluminense num abismo que o time conseguiu ainda sair dele e ganhar a Libertadores. Coloca qualquer um. A gente tem o Vitório Pífero no Internacional. A gente tem, cara, gestões pavorosas no futebol brasileiro. E nada vai mudar. O que mudou o Palmeiras?
A Leila, o capital que a Leila trouxe. Se a Leila fosse pobre, ela jamais teria pisado dentro do Parque Antártica. Tá? O que mudou o Flamengo? Ponto de interrogação. Eu não sei, mas deixar de gastar nos últimos anos, como falaram, é mentira. O Flamengo teve anos terríveis de 2010 até 2019 porque por má gestão. Não foi porque deixou de gastar. O Flamengo gastou muito dinheiro nessa época. O Flamengo contratou Ronaldinho, Thiago Neves, Marcelo Cirino por fortuna, Everton Ribeiro, Diego Ribas, Guerreiro, Sheik 2 vezes, Adriano Imperador. Não, Wagner Love 2 vezes. Não, isso não é um time que segurou as pontas por 10 anos para poder depois de desfrutar. Desculpa, não é. Não é, tá? O Flamengo teve um pódio por Limpim, né? Ou existe um investidor anônimo, que ninguém sabe quem é, ou é uma bolha, que um dia vai explodir. Eu acho difícil que não seja uma das duas coisas. Se existe um investidor oculto, desde que ele pague os impostos, tá tudo ok, não tem problema nenhum. Às vezes o cara não quer aparecer, o Flamengo tem um investidor oculto. Não tem problema. Desde que, né, seja todas as contas do Flamengo paguem seus impostos, seja tudo declarado de forma lícita, não tem problema. Existem zilhões de sociedades anônimas no mundo. Agora, se for uma bolha, pobre do torcedor do Flamengo o dia que essa bolha explodir. Porque a conta não bate, a conta não fecha. O Flamengo põe menos gente no estádio do que o Corinthians. O Flamengo ganha menos que o Corinthians em bilheteria. Tá? O Flamengo, durante muito tempo, ganhou menos que o Corinthians em patrocínio. E agora vai ganhar até menos na camisa. A conta não fecha. Tá? Antes de falar tudo isso. O que foi a coletiva do Augusto Melo? Se eu psicografasse essa... não vou falar de psicografia porque é algo mediúnico, né? Algo que... Se eu ficcionasse a entrevista ao coletivo do Augusto Melo, se eu abrisse a minha câmera aqui, fingisse como um ator, eu não sou ator, como se fosse dar um Stubach, por exemplo, e eu falasse o que eu acho que o Augusto Melo falaria na entrevista, a minha entrevista sairia 99% idêntica à que ele fez. E eu já ouvi isso muitas vezes, não só dele, principalmente de políticos. Eu sou inocente, eu sou uma pessoa limpa, eu sou uma pessoa honesta, não provaram nada contra mim, eu não sei quem é fulano, eu nunca estive com ciclano, o delegado foi errado, vão chamar esse delegado que indiciou Augusto Melo de Sérgio Moro, porque aí você muda o foco, aí você coloca a culpa no outro. A culpa é do delegado. Eu tenho minha consciência limpa. Tudo que eu fiz, eu faço bem pro Corinthians. Eu consegui coisas maravilhosas pro Corinthians. Eu sou perfeito. Por que vocês vieram me incomodar na minha plenitude da perfeição? Se você assistiu uma entrevista do André Sanches, eu recomendo que você assista a entrevista que ele deu pro Benja. É exatamente a mesma pessoa falando. Se uma inteligência artificial modificassem as vozes dos dois e você ouvisse só o áudio, você teria dificuldade para identificar quem é quem que está falando. O André Sanches, ele acha que ele é mais importante do Corinthians do que os quatro caras que fundaram o clube. Ele acha que ele é maior que Vicente Mateus. Você entendeu? Ele acha que ele é a coisa mais importante do mundo. E o Augusto Melo, ele se embebedou num verniz de perfeição. De que tudo que eu fiz foi perfeito, eu não errei em nada. Quem erraram foram os outros. É esse o discurso que você vê do presidente da República todos os dias. Deu problema, subiu o preço de alguma coisa, a culpa é do outro. Teve escândalo no INSS, a culpa é do outro. Eu sou perfeito.
É isso que vermes manipuladores, oportunistas, populistas fazem. Você entendeu? É jamais colocar em si a responsabilidade das coisas. O Augusto Melo pode não ter cometido crime algum, porque eu não sou juiz, não sou eu que vou julgar. Isso pouco importa nesse momento, Augusto Melo. Não importa nesse momento se você cometeu o crime dolosamente ou não. O que importa é que você delegou funções a pessoas que fizeram sacanagem. E nem esse erro você admitiu. Nem esse erro. Tá? Se foi doloso, se foi culposo, não importa. Esse dinheiro que foi extraído do patrocínio não vai, a curto prazo não faz falta nenhuma para o Corinthians. Você entendeu? O patrocínio da Vaidbet não fez falta, porque depois entrou um outro igual. A gente não está falando de danos. A gente está falando de imagem, a gente está falando de caráter. A gente está falando de honra, de hombridade. Você entendeu? E o que eu vi hoje foi um verme. Foi uma coisa. Foi um cara que. Ai, é uma coisa assim. Eu tento ficar maluco, eu tento não ficar maluco. Eu tento não ir para esse lado, tá? Tento, tá? Às vezes é difícil. Às vezes eu não consigo. E não há solução, a meu ver, para o Corinthians. A única solução é divina nesse momento. Porque a solução que há não querem, tá? Então eu nem vou mais comentar a política do clube. Desculpa. Tá? É Augusto Melo que entra, vai entrar agora o Omar Stabile, vai convocar uma outra eleição, o Joãozinho, o Luizinho, ou o próprio Omar vai assumir até o fim do mandato. Dane-se. Nada vai mudar. Nada vai mudar. O Corinthians vai continuar devendo aos tubos, jogando a moeda para cima e dando sorte de acertar um time como acertou lá em 2012. É isso que vai acontecer. E é isso que vai acontecer. E eu, velhinho, daqui a 30 anos, com a tecnologia que estiver há 30 anos, vou estar gravando um vídeo falando a mesma coisa. E o Felipe de 2004, se existisse essa tecnologia, estaria falando a mesma coisa. Não há evolução. Não há evolução. Se não há evolução, não há cura. O Corinthians é um paciente em estado paliativo. O que é estado paliativo? Quando não há mais como você lutar contra a doença. A única coisa que você faz é medir para que o paciente sofra o menos possível. O Corinthians é um paciente em cuidados paliativos. E a chance muito maior do Corinthians ser sugado para baixo do que jogar a moeda para cima e as coisas irem para cima. O Santos vive hoje, estou falando aqui do nosso rival, o que era para ele ter vivido há 20 anos atrás. Só que naquela época, lotericamente, ele jogou a moeda para cima, surgiram dois garotos que salvaram a safra do Santos. 10 anos depois, surgiu mais dois. Agora, nesse momento, não surgiu. E agora o Santos está pagando o que era para ele estar pagando no começo dos anos 2000. Porque a sorte, ela acontece uma vez, ela pode acontecer duas, ela não vai ser eterna. Ninguém vive de sorte. Você entendeu? Se você jogar no jogo do Tigrinho agora e ganhar, e continuar jogando todos os dias, você vai muito mais perder do que ganhar. E o Corinthians joga e brinca com a sorte há muito tempo. Há muito tempo. A gente estava nesse estado de pré-falência em 2004. Veio o MSI. Aí eu não sei, o André Sanches mudou tudo lá, o time caiu para a segunda divisão, aí veio o Ronaldo e o Corinthians se restabeleceu, formou um timaço, foi campeão de tudo. E aí a realidade voltou a nos bater a porta. E aí veio o estádio. E agora a gente volta ao estado, voltamos a 2004. Voltamos a 20 anos atrás. Né? Até parafraseando o Renato Russo,
voltamos a viver como há 20 anos atrás. Né? E a cada hora que passa a gente não envelhece 10 semanas não, a gente envelhece 10 anos. Tá? Então, a gente não tem como focar hoje em torcer para o time de futebol e olhar pro fora. É insalubre. É insalubre. Então, o que eu tenho para falar? Entrevista do Augusto Melo, mais do menos. O que vai acontecer com o Augusto Melo? Vai ser derrubado. O que vai acontecer depois do Augusto Melo? Alguém vai entrar e vai fazer a mesma coisa que o Augusto Melo vinha fazendo. E essa pessoa que entrar no lugar do Augusto Melo, quando ela sair, entrará uma outra pessoa que vai continuar fazendo o que essa pessoa e o que o próprio Augusto Melo estava fazendo. E o Augusto Melo está fazendo o que o Duílio fazia. O que o grupo do André sempre fez. E assim a gente vai vivendo até quando a sorte nos premiar de sermos ainda o maior clube do Brasil, de estarmos na Série A, de termos o maior patrocínio, a maior audiência de TV, a maior torcida presente em estádio. É isso. É isso. Você discorda comigo? Que não vai mudar. Não vai mudar. A maior torcida organizada do clube agora pede o afastamento do Augusto. Daqui a 2, 3 anos vai pedir o afastamento de outro. E assim, desde que essa instituição existe, a Gaviões é de 1970, até hoje. E não vai mudar. Tá? Agora, o rompimento, como que o Napoli precisou, foi obrigado a fazer, sabe? O rompimento é a única solução. Eu começo, juro para vocês, a achar que devemos implementar sim um fair play financeiro rigoroso no Brasil e que clubes no estado do Corinthians, do Santos, do São Paulo, do Vasco fechem as portas. Porque se isso não acontecer, não tem um rompimento. A gente não existiria Nápoles, não existiria Palermos, Parmas, Glasgow Rangers, Borussia Dortmund, Hamburgo, Schalke. O Schalke tá lá para baixo. Entendeu? O Schalke não renasceu ainda. Sabe? Manchester United, que caiu várias vezes. Não existe. Não existe. Se não vir alguém de fora e falar, Corinthians, você vai ser rebaixado pelas suas dívidas. Se isso não acontecer, ninguém vai tomar as rédeas de falar, vamos tratar isso como uma empresa? Vamos mandar o clube social àquele lugar? E vamos tratar o Corinthians Futebol como a maior empresa do Brasil que realmente é? Vamos buscar capital estrangeiro? Vamos na Arábia, no Catar, na PQP. Na PQP, não interessa de onde vem o dinheiro. Tá? Eu vou dar um exemplo do Chelsea. Que o Corinthians vira o novo Chelsea. Não ligo. Porque desse jeito, vamos ficar do jeito que tá. Você entendeu? Eu não sei agora se eu não sou a favor de que venha realmente, que aconteça como na Itália. Não pagou as contas, cai pra segunda divisão. Na França. Sabe? Que quem sabe o medo dos pessoal é da gente espanholizar, de ficar com o Real e Barcelona. Ué, vão ter que se virar. Não tem como o Brasil virar o Real e Barcelona sem que o Corinthians seja o Real e Barcelona. Não tem como você ter um time tão gigante embaixo de você e você dominar o país. Não dá. É impossível. Entendeu? Sobre aquela proposta que eu tinha falado no vídeo anterior da OTB, do Goldfarb, ele é agenciador de jogadores, ele é agente do Seedorf, por isso um certo jornalista ficava cavando o Seedorf como técnico do Corinthians, é parça do Goldfarb, né? Não tô falando que isso é errado ou que é certo, mas, cara, você é corintiano, né? Por favor, né? E ele é dono também das lojas Marisa. Eu acho que ele não tem cacife para comprar o Corinthians, tá? Não vi a proposta, não sei quanto é, não acho que ele tenha cacife para isso, tá? Ele é uma formiga perto do que o Corinthians é. O Corinthians é cara pro dono do PSG chegar, pro dono do City chegar,
Por o dono do Newcastle chegar. Goldfarb, bombinha molhada, pelo que eu vi. Eu não vi o contrato, eu não vi a proposta, então eu não posso falar nada. Mas se essa proposta existir, ninguém vai nem sequer discutir, porque eles querem continuar roendo o pão até que o último farelo se acabe. Então, estamos ao léu da sorte. O Corinthians é um paciente sob cuidados paliativos.